Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui gravando a nossa aula, a nossa aula que está sendo baseada neste livro, o livro de Jó, Antigo Testamento, número 11, um material da Editora Cristã Evangélica. Eu quero até agradecer aqui a autorização que a Editora Cristã Evangélica nos deu para podermos passar esse material de forma online. Quero agradecer ao Abimael que tão gentilmente nos concedeu a autorização para podermos reproduzir aqui esse material juntamente com vocês. Então, se você quiser adquirir esse material, o livro do aluno, para acompanhar as aulas, você pode entrar no site da Editora Cristã Evangélica, pode digitar lá no Google, Editora Cristã Evangélica, e logo aparece o site, e adquirir o material, eles entregam para você em sua casa de uma forma muito rápida e simples. Nós já passamos por duas lições, a primeira lição, o livro de Jó, a segunda lição, o que os amigos de Jó não sabiam, e agora vamos para a nossa terceira lição, e vamos começar hoje, começar e concluir hoje, logicamente. Tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, para a terceira lição, que tem como título Por quê? Por quê? Vamos ver aqui no capítulo 3 e vamos rodar aqui o capítulo 3 da lição do livro de Jó. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta no livro de Jó, e nós podemos aqui então acompanhar todo o assunto no capítulo 3, basicamente. Nós vamos ler quase todo aqui o capítulo 3, tá bom? Então você deixa a sua Bíblia aberta aí, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de ler esse versículo com vocês, que diz: Por que eu não morri? Ou por que não morri eu? Ou por que se esconde? São versículos que retratam muito e deixam de uma forma muito clara o teor deste capítulo. É um capítulo onde nós temos muitos questionamentos, muitos porquês, nós podemos dizer assim. É porquê para tudo quanto é lado. É um capítulo onde nós encontramos Jó questionando muitas coisas, principalmente coisas que muitos na vida hoje questionam. Muitas pessoas hoje questionam quando se lidam com os problemas, com dificuldades, com lutas e tribulações no seu dia a dia. Não é? Mas vale lembrar que o seguinte: eu gostaria de comparar com você esses versículos. Eu gostaria que você pensasse, lesse agora comigo esse versículo, o que eles têm em comum aqui, de repente, com o livro de Jó, ou com a história de Jó. O que eles têm em comum? Então, olha aqui o que o versículo diz. O Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Israel. Texto de Lamentações 2:5. O outro texto também. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Lamentações 2:11. O que você vê aqui de coincidente com a história de Jó, com o livro de Jó, não é? Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso daí. Você vai perceber que você, na sua reflexão, vai perceber que o que nós temos aqui é, lamentação, é dor, sofrimento, né? Tanto nesses versículos quanto no livro de Jó, na história de Jó e nos relatos que nós temos ali, nós vemos sofrimento, dor, lamentação, e isso é que nós temos aqui em comum, logicamente. Esses versículos são versículos que abatem a pessoa. Mas como eu disse para você, o livro, o capítulo 3 de Jó, ele tem muitos porquês. É porquê de tudo quanto é forma. Nós temos aqui, por exemplo, passei aqui. Nós temos aqui, por exemplo, por que não se sepultaram? Por que não me sepultaram como criança abortada? Como um bebê que nunca viu a luz do dia? Nós está perguntando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já.
Por que não morri ao nascer, ou não pereci quando saí do ventre? Perecer e morrer é a mesma coisa aqui. Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Em suma, por que que eu nasci, né? Basicamente isso que está dizendo aqui, né? Por que que eu nasci? Fazendo referência aqui à parte normal, né? Quando fala de joelhos. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Complicado isso, né? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Então, são muitas questões que nós vemos aqui que estão sendo levantadas por Jó. Muitas questões que nós vemos aqui que estão sendo colocadas por Jó. Nós vamos agora começar no capítulo 3, e do capítulo 3 até o capítulo 27 nós encontramos é, muito diálogo de Jó, né? É, muita conversa de Jó, muitas reclamações de Jó, e também o diálogo de Jó com os seus amigos, aqueles amigos que eu já disse na aula anterior, o nome deles. Então, ele começa a conversar com Jó, os amigos de Jó começam a conversar com ele, Jó começa a argumentar com os amigos, a responder aos amigos, a falar com os amigos, enfim. Então, até do capítulo 3 até o 27, nós vamos encontrar esse diálogo propriamente dito, né? Então, vale a pena agora nós pararmos um pouco e pensar, por que será então que nós não vamos direto para o final do livro, onde só tem bênção, só tem coisa boa, não é verdade? Porque senão nós não aprendemos, nós não crescemos. Nós temos que passar por todo este diálogo, passar por tudo isto e tentar compreender um pouco de como isso pode ser útil para a nossa vida hoje, como isso pode nos edificar hoje, nos transformar hoje. Tá bom? Então, é, e logicamente, quando nós vemos aqui, logo no início, logo no início, a pergunta que Jó faz: Por que nasci? Capítulo 3, versículos de 1 a 10. Jó questiona logo de início a sua existência. Ele questiona logo de início por que, que ele veio ao mundo. Por que, que ele veio ao mundo? Depois que os amigos o visitam, e você se lembra que os amigos ficaram sentados com ele 7 dias, calados, ali somente observando Jó, porque ficaram chocados, né, de como Jó estava, ficaram chocados de como Jó estava ali, abatido, doente, né, ali sentado naquele local cheio de cinza, estava ali como se fosse um defunto. Então Jó questiona a sua própria existência. Embora Jó ele não amaldiçoasse Deus de momento algum, mesmo que parece que ele está fazendo algo do tipo, né? Mas não, Jó não amaldiçoou Deus em momento algum do seu diálogo, do seu livro. As diversas ocorrências que nós encontramos aqui no capítulo 3, versículos 1, nós encontramos o versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Veja, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não amaldiçoou Deus. Ele começou a reclamar, ele começou a falar: Olha, por que, que eu nasci? Por que? Qual é a razão da minha existência? Né? Qual o sentido da minha existência? Então, ele começa aqui, versículo 3. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Transforma-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-se de volta às trevas e às mais densas escuridão. Coloca-se uma nuvem sobre ele e um negrume aterroriza sua luz. Apoderam-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano,
nem seja a parte de nenhum dos meses, fazendo referência aqui à data do aniversário, né? Desculpa, fazendo referência à data do aniversário, mas nesse trecho nós encontramos aqui do versículo 3 até o versículo 9 muita referência a dia, ou luz e escuridão, ou trevas e noite. Os versículos aqui lembram muito o verbo que nós até utilizamos, ou seja, dar à luz, né? A mulher deu à luz, ou alguém que vai dar à luz, assim. Os versos estão dizendo aqui para Jó ter nascido e ter visto a luz, e Jó ter vindo ao mundo, não valeu de nada, né? Ou seja, para que aconteceu isso? O porquê que aconteceu isso? E ele está dizendo aqui, poxa vida, para que eu nasci se era para estar dessa forma? Para que eu nasci se era para estar sofrendo desse jeito? Qual que é o sentido disso? Qual que é a razão disso? Né? Poxa, minha mãe poderia ter sido estéril, né? Ou seja, versículo 7, ah, seja aquela noite estéril e nela não se ouça brandos de alegria. Por que que eu vim ao mundo? Por que que minha mãe deu a luz a mim? Que é para eu viver nesse sofrimento? Basicamente, essa era a ideia aqui. Então ele começa a falar que amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias. E quando ele faz essa referência, amaldiçoam aquele dia, aqueles que amaldiçoam os dias, ele está fazendo referência aqui aos videntes de outros povos, ou aos videntes que não criam, aqueles que não criam no Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, que não criam no Deus de Jó, né, e eles tinham aquela prática de vidente, aquela prática oculta, aquele ocultismo meio esquisito, e eles faziam previsões e faziam isso e faziam aquilo, e era comum que eles amaldiçoassem. Era papel deles amaldiçoarem. Né? Então estes homens, as pessoas que faziam isso, né? Fica escuras as estrelas matutinas, e aí ele faz toda essa retórica aqui para, para reclamar aqui, para dizer por que nasci. Qual foi o sentido do meu nascimento? Qual que é a razão do meu nascimento? Qual o sentido de tudo isso? Por que que eu vim ao mundo? Né? Ele faz toda essa retórica para mostrar isso. Né? Então, talvez você pare um pouco para pensar e se pergunte, né? Por que algum momento, será que em algum momento da sua existência já faltou sentido à sua vida a ponto de pedir e questionar a razão da sua existência? Ou a razão da sua vida, ou por que que você existe? Será que já chegou algum momento da sua vida que você falou, puxa vida, por que que eu nasci se foi para viver dessa forma? Nós sabemos, pessoal, que no mundo existe tudo. Existem pessoas que sofrem, existem pessoas que não sofrem, existem pessoas que acham que não sofrem agora, mas podem sofrer depois e aí por diante. Mas será que você já passou por algum momento desses? De questionar a sua existência no sentido de pensar, caramba, por que eu nasci para viver dessa forma? Jó estava questionando desta forma. Né? Mas o grande fato é o seguinte, né? Jó fala assim, poxa vida, por que que eu não morri? Por que que eu não bati as botas quando simplesmente eu nasci? Jó havia nascido, e ponto. Ele estava ali. Agora o jeito era perguntar, já que ele nasceu, por que que eu não morri, Senhor? Por que que eu não fui para o saco naquele momento em que eu nasci? E dos versículos 11 a 19, nós não encontramos aqui o verbo amaldiçoar, porque lá no início do capítulo já apareceu lá, e Jó, como eu li aqui para vocês, no capítulo 3, depois disso, Jó abriu a boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então ele está aqui no seu discurso amaldiçoando o dia do seu nascimento ainda, como eu disse. E do versículo 11 a 19, então, ele não fala por que não amaldiçoam os dias, mas ele começa a colocar aqui muitos porquês. Muitos porquês. Se eles tivessem morrido e tal e tudo mais, por que isso, por que aquilo? Podemos ler algumas coisas aqui, do 11 ao 19, vamos pegar aí a sua Bíblia. Olha, por que não morri ao nascer? Ele pergunta. Por que eu não morri ao sair do ventre da minha mãe?
Ele está perguntando. Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Aqueles versículos que nós lemos, né? Agora bem poderia estar em paz e achar repouso. Olha o que Jó fala. Se eu tivesse morrido quando eu saí do ventre da minha mãe, se eu tivesse morrido quando eu nasci, eu não estaria sofrendo agora. Eu não estaria passando por tudo isso que eu estou passando aqui. Eu estaria de boa, eu estaria tranquilo, achando repouso onde eu estivesse. E ele coloca, por que que eu não estou junto com os reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas? Com os governantes que possuem ouro e enchem as suas casas de prata? Por que não me sepultaram com as crianças abortadas como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já se agitam e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. Olha, é muito interessante esse texto porque Jó, o livro ele coloca ali a questão de que uh, a morte chega para todos. Né? Ele classifica, ele começa classificando ali, uh, ele começa classificando junto com os reis, ele começa na alta hierarquia, começa com os reis, no versículo 14, então, lá no versículo 19, ele coloca os simples e os escravos. Então ele coloca toda ali a hierarquia da sociedade do seu tempo, mostrando que todos morrem. E a morte é uma realidade. Ele mostra ali que a morte faz parte da vida. Como aquele ditado que todo mundo conhece, né? Olha, é, para estar, para morrer basta estar vivo, né? E é verdade, logicamente. Isso daqui é uma verdade. Para morrer basta estar vivo. É até ridículo isso, mas é, é o que Jó estava pensando. Se eu estivesse agora morto, eu estaria em paz. Se eu estivesse agora morto, eu estaria em descanso, eu não estaria sofrendo. Eu não estaria com esta luta toda que eu estou passando aqui. Aí vem a pergunta, né, que não quer calar. Será que Jó estava, será que Jó estava é, pensando, estava, como eu posso dizer, planejando se suicidar? Será que Jó estava pensando em tirar a sua própria vida? O que você acha? Bom, você vai perceber aqui no decorrer dos estudos que talvez isso não passasse na cabeça dele. Ou simplesmente, será que Jó ele não estaria abrindo o coração para Deus, conversando com Deus, falando com Deus, né? Falando, sendo sincero com Deus, algo que nós devemos fazer, logicamente, né? Algo que nós devemos fazer continuamente, ser sincero com Deus, abrir o nosso coração para Deus. Será que Jó não estava ali abrindo o coração para Deus e sendo sincero com Deus, em vez de se achar um super crente, né? Sabe, pessoal, uma das grandes dádivas que nós temos é a oportunidade de falar com Deus sobre os nossos problemas. E temos problemas, temos lutas, dificuldades, tribulações. Essa história de que crente não sofre, crente não tem lutas, crente não passa por tribulações, eu não sei qual foi o grande Jerico teólogo que trouxe esta ideia para a mente das pessoas. E justamente por causa desse tipo de ideia, que muitas pessoas estão frustradas com Deus. Estão achando que o fato de crer no Senhor Jesus, o fato de ir à igreja, o fato de estar sendo fiel em todas as coisas com relação a Deus, faz com que ela não passe por lutas e tribulações. Isso é um grande engano e as pessoas estão frustradas, porque no mundo teremos aflições, como disse Jesus. Será que Jó simplesmente estava ali, então,
abrindo o seu coração para Deus, né? E tire da sua cabeça esse negócio de achar que crente bom é o crente que não sofre. Crente bom é aquele que está com Deus independente da circunstância, como Jó. Crente bom é aquele que está com Deus independente do que está acontecendo com ele, como Jó, não é? Muito bem. Vamos passar aqui para o próximo item, então. Já que ele questiona por que não morri, então ele pega e fala assim, beleza, então para que a vida existe em si? Né? Versículo 20 a 24. Por que a vida existe em si? Qual o sentido dela? Qual o sentido desta vida? Qual o sentido de tudo isso? Ah, quantas e quantas pessoas não fazem essa pergunta? Hein? Qual o sentido da vida? Por que a vida existe? Ah, mas você acha que existe um Deus com tanta maldade no mundo? Ah, mas você acha que existe um Deus com tantas pessoas sofrendo no mundo? Eu também não sei quem disse para as pessoas que o fato da existência de Deus faria com que a maldade e faria com que o sofrimento no mundo deixasse de existir. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia. Né? Eu nunca vi essa ideia. E olhando o relacionamento de Deus com a sociedade e com a humanidade por um todo, de Gênesis em diante, nós não encontramos Deus de maneira alguma, em lugar nenhum, falando que livraria a sociedade dos sofrimentos e das lutas e das tribulações. Existirá um momento para isso, mas esse momento ainda não chegou. Existirá um momento em que não haverá mais choro, nem pranto, nem lágrima, nem luta, nem dor, nem doença, nem maldade, mas este momento ainda não chegou. A partir do momento em que o homem pecou e decidiu se afastar de Deus através de seus atos e se afastou de Deus através dos seus atos, o homem ficou vulnerável a todas as coisas ruins que essa ação trouxe. Eu estou falando do pecado. Mas, versículo 20, vamos ler o versículo 20. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos que de alma amargurada. Em outras palavras, ele está falando por que as pessoas que são infelizes, por que as pessoas que são é, 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 que sofrem, por que essas pessoas vêm à existência? Por quê? É um questionamento válido. Muitas pessoas fazem esse questionamento. Eu já ouvi esse questionamento de algumas pessoas. Eu, como pastor de uma igreja evangélica e um líder espiritual, as pessoas chegam para mim e falam, poxa, mas por que você acredita na existência de Deus com tanta maldade no mundo? Com tantas pessoas sofrendo? É o que Jó está dizendo aqui, no versículo 20. Por que se dá a luz aos infelizes e dá a vida à alma amargurada? Mas o versículo 21 traz uma coisa bem interessante. E ele diz, aos que anseiam pela morte e que não vêm, e a procuram mais do que o tesouro oculto, sabe? Aqui nos mostra que Jó, ele podemos dizer assim que ele não passou pela cabeça dele o querer se matar. Porque o que dá a entender é que ele ansiava pela morte, ele queria morrer. Ele ansiava de não ter vida naquele momento, né? Porque ele fala, olha, aqueles que anseiam a morte, mas ela não vem. A morte não vem até ele. A morte não vem. E as pessoas, aqueles que procuram morrer como procuram um tesouro, mas não acham esse tesouro. Jó ele tinha plena convicção de que a vida era uma dádiva de Deus e somente ele poderia dar ou tirar essa vida. Né? Ele poderia dar essa vida, ele poderia tirar essa vida do jeito que ele quisesse. E nós sabemos disso. Deus pode tirar a vida hoje de várias e várias formas. Né? Através de um acidente, através de, um, de uma doença, através de uma fatalidade, enfim. Mas Jó tinha plena consciência de que era Deus quem podia tirar a vida. Por isso que ele não se matou. Ele queria que Deus desse a ele a bondade
de, de morrer. Ele estava esperando que Deus fosse bondoso para com ele e tirasse a vida dele. Mas ele não se matou. Ele não se matou. Né? Jó ele tinha esta esperança, até porque ele já tinha vivido ali os dois lados da moeda. Vamos comparar esses dois versículos aqui. No versículo de Jó, capítulo de Jó 1:10, nós temos esse contraste com 3:23. Em Jó 1:10 diz assim: Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Você se lembra disso? Lá no início que eu falei, não é? Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, então ele tinha muitas posses, ele tinha tudo que ele queria. Família grande, abençoada, um homem temente a Deus, um homem que cultuava a Deus e que se importava com a vida espiritual da sua família. Só que agora no 3:23, o que nós lemos é o seguinte: porque se dá a vida àquilo cujo caminho é oculto, a quem Deus fechou as saídas, ou seja, para que eu estou vivo se o Senhor não está me dando a saída para tudo isso? Por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui se o Senhor se escondeu de mim e não está agindo com bondade para com o que está acontecendo comigo? É bem por aí a ideia de que ele está colocando aqui. É bem desta forma a ideia que ele está colocando. Mas eu disse que até o versículo 24, faltou ler o 24 aqui para vocês. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. Ele não está conseguindo enxergar, Jó não está conseguindo ver a bênção, a bondade de Deus em tudo que está acontecendo. É muito complexo. É muito duro isso. É muito assim, nós podemos dizer, muito desesperador estar numa situação dessa. Ele vivia a bênção, vivia bem, vivia tranquilo e de repente ele está naquela vida deplorável e ele não morre, ele está doente, perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo. Porque ele não morre, ele continua vivo naquele sofrimento, naquela dor. Né? Você já parou para pensar em quais são os seus medos e como você lida com eles? Como você lida com o seu sofrimento em si? Com as suas lutas, com as suas tribulações? Sabe, pessoal, eu não sou médico, logicamente. Né? Eu nunca estudei para ser médico. Eu sou pastor e estudo a palavra de Deus. Também tenho uma outra profissão além disso. Agora, uma coisa eu sei. Eu estou aqui não para dizer para você se você deve ou não tomar isso ou tomar aquilo, usar isso ou usar aquilo, porque eu não sou médico. Eu estou aqui para mostrar para você que através de Deus você pode aprender a lidar com o que você está passando. Através da palavra de Deus você pode aprender a lidar consigo mesmo ou consigo mesma. Você pode aprender a lidar com seus dilemas, com seus sofrimentos, com as suas dores, com seus pesares. Sabe, eu creio piamente que existem muitas doenças hoje que a medicina ainda não descobriu a cura. Estamos vivendo no meio de uma pandemia que é o exemplo disso. E existem muitas enfermidades hoje que afetam grandemente o humor das pessoas, que afetam a mente das pessoas, que afetam o sistema nervoso das pessoas, e a ciência não tem a mínima ideia do que é. E um dia eu creio que o Senhor há de abençoar e fazer com que a ciência descubra o que são essas coisas para que haja um tratamento bem eficaz e eficiente para, para fazer com que as pessoas sofram menos. Mas até lá, eu posso dizer para você que na palavra de Deus há consolo, na palavra de Deus há refúgio, na palavra de Deus há ensinamentos que podem fazer com que você
possa vencer essas lutas e as dificuldades, enxergando tudo isso com uma outra lente, com um outro foco. Agora, quais são os seus medos? E como você está lidando com isso? É isso que eu quero que você pense, eu quero que você lide com isso de forma diferente. Mas eu quero adiantar aqui. Já no versículo 24 ele fala assim, muito bem. No versículo 25 e 26, né? Bem que eu desconfiava, né? Ou seja, olha aqui, o que eu temia veio a mim, ou veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó parece que ele falava, olha, eu tinha medo de que essas coisas acontecessem comigo, sabe, parece que eu vivia naquele negócio, poxa, será que um dia vai acontecer isso comigo? Será que um dia eu vou ficar doente? Será que um dia eu vou ficar mal? Será que um dia eu vou perder tudo? Será? Eu não sei se vale a pena viver dessa forma, no serás, né? Porque a palavra do Senhor diz que o futuro pertence a Deus. O futuro não é meu. Eu posso planejar o meu futuro. Eu posso é, estruturar e imaginar como será o meu futuro, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta certa vem do Senhor. Então, nós planejamos, mas a resposta vem de Deus. Então, por isso que o futuro pertence a Ele. O futuro pertence a Deus. Mas eu não vou ficar aqui encanado, ficar louco. Poxa vida, agora nós estamos sofrendo por causa de uma pandemia. Será que eu vou perder o meu emprego? Basta cada dia o seu mal. Será que eu vou deixar de receber o meu salário? Basta cada dia o seu mal. Será que o mês que vem eu vou ficar doente? Basta cada dia o seu mal. Eu não vou ficar encanado com isso agora. Né? E Jó, ele colocou aqui, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Isso mostra que ninguém está preparado para nada, essa é a grande verdade. Versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente iniquidade. Sabe, você pode temer aquilo, você pode tentar se preparar para aquilo que há de acontecer, o que pode acontecer, você pode seja lá o que você quer fazer, mas uma coisa é fato, nós somos humanos. Eu glorifico a Deus porque Deus colocou em nós os atributos adequados para a nossa humanidade. Então, ficar triste é uma realidade da humanidade. Hoje o que me preocupa é que as pessoas estão confundindo tristeza com doença. Possivelmente, se Jó vivesse hoje, em nossos dias, ele estaria ali com pelo menos 6 remédios diferentes para tomar. Um para dormir, um para acordar, um para sorrir, outro para chorar, um para andar e outro para parar. Mas ali ele estava com uma tristeza. Ele estava triste por causa do seu fato. Sabe, pessoal, eu ainda sinto tristeza pelo fato de ter perdido minha mãe. E não é por causa disso que eu estou doente. Tristeza faz parte do homem, da humanidade, assim como a alegria. Tristeza, vou repetir, faz parte da humanidade, assim como a alegria. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, não confundir a tristeza com outras coisas. E Jó estava muito triste aqui. Ele estava reflexivo. E talvez você já tenha passado por tristezas como essa. Não estou falando somente tristeza de luto, quando se perde um ente querido, e muitas pessoas estão perdendo entes queridos agora. Tristeza muitas vezes porque perdeu um cônjuge, porque terminou um relacionamento, porque perdeu um emprego, tristeza porque perdeu alguma coisa de valor na sua vida, tristeza por qualquer coisa. Tristeza é um sentimento. Tristeza é um sentimento. E Jó estava muito triste aqui. E ele coloca, olha, eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O corpo dele estava repleto de feridas, como diz a palavra. E ele tinha um caco que ele pegava para se coçar. Imagina como é que estava a inquietação desse homem. Não é verdade? Então, pense sobre estas questões. Agora,
Como ajudar alguém que está como Jó? Como ajudar alguém que está pensando como Jó? Alguém que está dizendo as mesmas palavras que Jó, né? Como ajudar alguém? O Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas antes disso, eu preciso dizer para você que existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por meio de mim. Então, você quer a paz de Deus? Passe por Jesus. Ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz que excede e vai além de qualquer compreensão lógica. Eu já vi isso, eu vivo isso. Já vi pessoas num leito de hospital, prontos para morrer, com a paz de Cristo em seu coração, cantando louvores e dizendo: eu estou pronto para se encontrar com meu Senhor. A paz de Cristo excede tudo e qualquer coisa. Também a palavra do Senhor diz: coloque sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então cuide do Senhor. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada um de nós. A minha paz vos dou. Coloque toda a sua ansiedade sobre mim. Só que para isso, passe por Jesus. Confie no Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Procure o seu pastor ou um pastor de uma igreja que possa dar valor à sua vida. Busque refúgio secreto no Senhor, porque a palavra do Senhor disse que Ele é nosso refúgio secreto em momentos de tribulação. O Senhor é bom. Ele está contigo e Ele pode estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Espero que essa lição tenha sido de grande valia para a sua vida e vamos então terminando por aqui. E a nossa próxima lição será semana que vem. A nossa próxima lição será semana que vem e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, certo? O que eu quero que você assista às outras lições, caso você não tenha assistido às outras lições, assine o nosso canal, ative o sininho para sempre que sair uma nova lição aqui, e semanalmente essa lição é lançada, você receba o aviso para assistir a aula, tudo bem? Foi um prazer estar contigo aqui, espero vê-lo nas próximas aulas, da graça e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida e tenha coragem e fé, porque o Senhor está conosco. Bem, Deus abençoe a todos.